Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não conhece esse é o canal Bet Tips, aqui deixa palpites de futebol, também bilhete pronto. Se você chegou até aqui, mas ainda não é inscrito no nosso canal, já te peço seu apoio. Inscreva-se no nosso canal, ative também o sininho para você receber notificações de vídeo aqui do nosso canal. Também deixa aquele like no vídeo, quando você deixa seu like, você fortalece o nosso trabalho. E como sempre, deixa aquele lembrete, graças a Deus batemos o bilhete do canal. Os palpites também acertamos todos, né? Só ficamos devendo ali mais de um gol e meio lá no jogo da Série B, no Horizontino, mas batemos o chance duplo. Lá na Bulgária, ficamos devendo mais de um gol e meio, mas cravamos a vitória do Ludogorets. De resto, cravamos todos. Então, que sexta-feira seja um dia positivo para nós também, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para os nossos jogos. Então, galera, tá começando mais um vídeo do canal para o dia 9 de junho de 2023, sexta-feira. Temos aqui 8 palpites para analisarmos. Dando início aqui nossos jogos, vamos lá para a Superliga da Dinamarca. 2 horas da tarde, temos a equipe do Viborg e o Midtjylland. Vamos analisar aqui os jogos. O Viborg, os últimos 5 jogos, venceu apenas um, empatou 2 e perdeu 2 jogos. Já a equipe do Midtjylland, os últimos 5, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Os últimos 5 confrontos das equipes em 3 jogos, ambas marcam. A equipe do Viborg jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. O Midtjylland, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Palpite para essa partida, mais de um gol e meio, ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para a Liga Profissional da Argentina. 3h30 da tarde, temos a equipe do Barracas Central e o Rosário Central. Vamos analisar aqui os jogos. O Barracas Central, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas 1. Já o Rosário, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Os últimos 2 confrontos das equipes dos 2 jogos, ambas marcam. A equipe do Barracas Central jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 3, só perdeu 1 e empatou 1 jogo. Já o Rosário Central, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, perdeu 2 e empatou 3 jogos. Vamos analisar as classificações. O Barracas Central está na 18ª colocação, com 22 pontos. Em 19 jogos, fez 19 gols, sofreu 26. Já o Rosário Central está na 5ª colocação, com 33 pontos. Em 19 jogos, fez 29 gols, sofreu 23. Palpite para essa partida, uma chance dupla. Empate ou vitória do Rosário Central, ou mais de um gol e meio na partida. Vamos aqui agora para a divisão Premier da Irlanda. 3h45 da tarde, temos a equipe aqui do Cork City e o Dundalk. Vamos analisar os jogos. O Cork City, os últimos 5 jogos, venceu 4, só perdeu apenas 1. Já o Dundalk, dos últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu 1 e empatou 1 jogo. Os últimos 5 confrontos das equipes, apenas 1 jogo, ambas marcam. A equipe do Cork City, jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Já o Dundalk, jogando fora de casa, os últimos 5, venceu 2 e perdeu 3 jogos. Vamos analisar as classificações. O Cork City está na 8ª colocação, com 21 pontos. Em 19 jogos, fez 23 gols, sofreu 34. Já o Dundalk está na 6ª colocação, com 29 pontos. Em 20 jogos, fez 29 gols, sofreu 27. Palpite para essa partida, uma chance dupla. Empate ou vitória do Dundalk, ou mais de um gol e meio na partida. Ainda aqui na Irlanda, 3h45 da tarde, temos a equipe aqui do Derry City e o Bohemians. Vamos analisar aqui os jogos. O Derry City, os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou apenas 1. Já a equipe do Bohemians, os últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 2 e venceu apenas 1 jogo. Os últimos 5 confrontos das equipes em 2 jogos, ambas marcam. A equipe do Derry City, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1 jogo. Já a equipe do Bohemians, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 2 e venceu apenas 1. Vamos analisar as classificações. O Derry City está aqui na 2ª colocação, com 35 pontos. Em 20 jogos, fez 28 gols, sofreu 16. A equipe do Bohemians está na 4ª colocação, com 33 pontos. Em 19 jogos, fez 28 gols, sofreu 18. Palpite para essa partida, mais de um gol e meio, ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para o Paraguai. Às 18 horas, temos a equipe do Guairena e o Luceno. Vamos analisar aqui os jogos. O Guairena, nos últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 2 e venceu apenas 1. Já a equipe do Luceno, nos últimos 5 jogos, empatou 3 e perdeu 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes em 2 jogos, ambas marcam. A equipe do Guairena, jogando em casa, os últimos 5 jogos, perdeu 3 jogos, venceu 1 e empatou 1.
Já a equipe do Luceno, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, perdeu 3 e empatou 2 jogos. Vamos analisar agora as classificações. O Guairena está na 10ª colocação, com 17 pontos. Em 21 jogos fez 15 gols, sofreu 29. Já a equipe do Luceno está na 8ª colocação, com 24 pontos. Em 21 jogos fez 25 gols, sofreu 28. Palpite para essa partida, vamos chance dupla. Empate ou vitória do Luceno, o mar de 1,5 na partida. Ainda aqui no Paraguai, 8h30 da noite, temos a equipe do Libertad e o Ameliano. Vamos analisar aqui os jogos. O Libertad, nos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. Já o Ameliano, nos últimos 5 jogos, perdeu 2, venceu 2 e empatou apenas um jogo. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, ambas marcam. A equipe do Libertad, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Já a equipe do Ameliano, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2 jogos. Vamos analisar as classificações. O Libertad está aqui na liderança, primeira colocação com 50 pontos. Em 21 jogos fez 38 gols, sofreu 14. Já o Ameliano está na 6ª colocação com 29 pontos. Em 21 jogos fez 26 gols, sofreu 27. Palpite para essa partida, vitória do Libertad, o mar de 1,5 na partida. Vamos aqui agora para o Equador. 9h da noite, temos a equipe da Universidade Católica e o Muxuque. Vamos analisar aqui os jogos. O Católica, nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2 jogos. Já a equipe do Muxuque, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu 1 e empatou 1 jogo. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4 jogos, ambas marcam. A equipe do Católica, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 jogos, empatou apenas 1. Já a equipe do Muxuque, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 4, empatou apenas 1 jogo. Vamos analisar as classificações. O Católica está na 9ª colocação, com 18 pontos. Em 13 jogos fez 17 gols, sofreu 22. Já o Muxuque está na 15ª colocação, com 12 pontos. Em 13 jogos fez 10 gols, sofreu 20. Palpite para essa partida, vitória do Católica, o mar de 1,5 na partida. Encerrando nossos jogos, na Série B do Brasileirão. 9h30 da noite, temos a equipe do ABC e o Chapecoense. Vamos analisar aqui os jogos. O ABC, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu 1 e empatou 1 jogo. Já a Chapecoense, nos últimos 5, perdeu 4 e empatou apenas 1 jogo. Os últimos 4 confrontos das equipes, em 2 jogos, ambas marcam. A equipe do ABC, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu 1 e empatou 1 jogo. Já a Chapecoense, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu 1 e empatou 1 também. Vamos analisar as classificações. O ABC está na 20ª colocação, é a lanterna com 5 pontos. Em 11 jogos fez 5 gols, sofreu 18. Já a Chapecoense está na 17ª colocação aqui no grupo de rebaixamentos. Com 9 pontos, em 11 jogos fez 13 gols, sofreu 15. Palpite para essa partida, uma chance dupla. Empate ou vitória da Chapecoense, o mar de 1,5 na partida. Então, galera, por hoje encerramos nossas análises. No bilhete do canal, vou deixar aqui uma múltipla com 2 seleções. Lá na divisão Premier da Irlanda, temos a equipe do Derry City e o Bohemians. Botei aqui mais de 1,5 na partida. Ainda aqui na divisão Premier da Irlanda, temos a equipe também do Cork City e o Dundalk. Botei aqui uma chance dupla, empate ou vitória do Dundalk. Juntando essas 2 odds, deu uma cotação de 1,98. Até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!